Pessoal, 31º vídeo, penúltimo vídeo da nossa série ECA comentado. Você está de parabéns por ter chegado até aqui. Vou te dizer que é um esforço muito grande. Eu vi o tanto que é difícil estudar o ECA de forma profunda, pelo seu tamanho, pela sua complexidade, principalmente aqui no final, e vai ficando chatinho. Mas a gente pode desanimar não, anima meu irmão. Vamos continuar a trabalhar, anota, relê, volte, assista de novo, que isso vai garantir a sua aprovação. Quem estuda, passa. Quem fica em casa sem estudar, infelizmente, ficará mais um tempo, porque não vai ter emprego. Também porque não vai passar. Quem se esforça, passa. Esse é o meu lema. Muito obrigado por acompanhar. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Artigo 105. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita destes ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. Pena, multa. Nem estabelece qual o valor da multa. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Então, é uma maneira de ampliar a multa, né? O fechamento do estabelecimento vai impor um prejuízo financeiro. Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Então, aqui nós temos algo que é mais gravoso. A reincidência foi antes dos 30 dias, então vai ser fechado e a licença cassada. 251. Transportar criança ou adolescente em qualquer meio com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei. O 83 falando que nenhuma criança poderá viajar fora de sua comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsáveis sem expressa autorização. Aí fala quando que essa autorização ela não vai ser dada. A pena é multa de 3 a 20 salários de referência, dobro em caso de reincidência. Não pode viajar com os meninos sem autorização. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em local visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no registro de classificação. É a multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando o dobro em caso de reincidência, que é o caso de não colocar a classificação lá na frente na entrada e o que vai ter no espetáculo. O artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendam. Então, é não mostrar a classificação indicativa. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Então, vai ser separado, vai ser uma multa para um, uma multa para o outro, tanto para a casa do espetáculo, quanto para quem divulgou. Então são multas separadas, vai ser concomitante. Artigo 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, um espetáculo em horário diverso do autorizado, sem aviso de sua classificação. Então você transmite algo que não deveria, por exemplo, a novela das 21 horas, 10 horas da manhã, isso seria enquadrado. E não diria ali que há uma mudança na classificação. Multa de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Multa bastante pesada, né? A maior até agora. Artigo 252. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Então aqui é um pouco mais grave. Você tem a classificação dizendo que é inadequado para determinada faixa etária de criança ou adolescente, mas você deixa eles entrarem assim mesmo. Então vai pagar de 20 a 100. 256. Vender ou locar
a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Então aqui é bastante específico, fala fita de programação em vídeo. Então provavelmente não seria tipificado como, por exemplo, o streaming de vídeo, né? Tipo YouTube. Só a alocação mesmo. Multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 257. Descumprir obrigação constante nos artigos 78 e 79. O 78 fala que as revistas e publicações contendo material impróprio devem ter ali uma faixa de advertência. E o 79 fala que as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas ou crônicas e anúncios de bebidas alcoólicas, tabacos, armas, munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. A pena para isso é multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão das revistas ou publicação. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente em locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. Ele não respeitou o ECA sobre a entrada e participação em espetáculo. Multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 58A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei. Multa de R$1.000 a R$3.000. Que diz o artigo 50. 101, né? Primeiro que está mais perto aqui, voltando. 101. Verificada quaisquer das hipóteses previstas no 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Aí vamos lá no 11. A autoridade judiciária manterá a cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional. Isso aqui é o 101, inciso parágrafos 11. E o 50 diz: a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional o registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção. Então fala aqui sobre os cadastros. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixar de efetuar o cadastro de criança e adolescente em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Então, não tem o cadastro, é uma multa. Não tem o cadastro, é uma multa. E não incluir, incorre no mesmo crime. Então, ele não tem o cadastro, vai ter a pena. Mas ele tem o cadastro, mas não incluiu as crianças. Vai incorrer no mesmo crime. 258B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de casos de que tenha conhecimento de mãe ou gestante de entregar o filho à adoção. A multa é de R$1.000 a R$3.000. Então isso aqui é bastante grave. Se eles têm ciência que a mãe deseja entregar o filho para adoção, tem que ser encaminhado imediatamente à autoridade judiciária. Isso provavelmente porque em muitos casos a própria equipe acaba desejando ficar com a criança, porque é um bebê, né? São o tipo de faixa etária mais desejada pelos pais para adoção. São de bebês. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixar de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. Então, amplia um pouquinho para as pessoas, né, que trabalham nos programas oficiais ou comunitários que garantam ali a convivência familiar. O artigo 58C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81. Artigo 81. É proibida a venda a crianças e adolescentes de 2. Bebidas alcoólicas. Então, aqui nós temos uma multa de R$3.000 a R$10.000. Então, vender bebida alcoólica para um menor é algo bastante grave. Medida administrativa, interdição do estabelecimento comercial e recolhimento da multa aplicada, que ainda piora um pouquinho mais para o comerciante que tentar vender para um menor. Pessoal, a hora do nosso resumo está chegando ao final. Muito obrigado por chegar até aqui. Compartilha com seus amigos, assine o canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado. Vamos para o resumo. Pessoal, a hora do nosso resumo. Antes de iniciá-lo, gostaria apenas de explicar algo. Eu havia me esquecido de fazer o resumo final desse vídeo, então eu estou fazendo alguns meses após gravá-lo.
porque eu gravei quase todos no meu período de férias. Então, tem um período longo e eu estou gravando isso exatamente no dia 13/4/2019. Então, já tem um tempinho que eu li esses artigos, então provavelmente vai ser um resumo um pouquinho mais longo do que o habitual. Além disso, eu escutei as reclamações de vocês e percebi que eu faço muito barulho de boca. E por isso eu comprei um abafador para o microfone. E eu gostaria de um feedback, se isso melhorou, se isso não mudou nada, para ver se esse abafador melhora. Eu fiz isso muito tempo depois, por vários motivos, mas um deles é porque todos esses equipamentos de áudio são muito caros, então a crise não dá muito fácil para a gente aqui, mas vamos continuar nosso trabalho, não é uma reclamação nem nada do tipo. Nós começamos esse vídeo no artigo 250. Esse artigo dizia que hospedar criança ou adolescente desacompanhada do pai ou do responsável, sem autorização da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel e tudo que for parecido com isso, a pena é multa. Então, para aquela pessoa que hospeda, né, a criança desacompanhada ou sem autorização do responsável, em motel, hotel e assim por diante, a pena é multa. Aí vem o parágrafo 1º. Em caso de reincidência, ou seja, praticou novamente esse mesmo delito, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Então, vai receber uma nova multa, porque não tem prejuízo para ela, né? Então ela vai acontecer novamente. E ainda a autoridade poderá pedir o fechamento por até 15 dias desse estabelecimento, uma vez que é recorrente. Ele já cometeu essa infração, esse crime, e o continua praticando. Então, é necessário uma medida mais drástica. Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, aconteceu mais de uma vez durante um mês, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Então ali é algo mais gravoso, né, para o estabelecimento. Imagine, ele não vai poder continuar. O 251 dizia sobre transportar criança ou adolescente por qualquer meio, com inobservância dos artigos 83, 84 e assim por diante. Dizia que seria uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. O 252 falava em deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar cartaz em local visível, né, da faixa etária, indicando a natureza do espetáculo e assim por diante. Esse artigo ele dá uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. O 253 fala sobre anunciar teatro, peças teatrais, sem indicar os limites de idade que não se recomenda aquela peça. A multa é de 3 a 20 salários de referência e, caso seja reincidente, vai ser dobrada. Aplicável separadamente à casa de espetáculo e ao órgão de divulgação da publicidade. Então, tanto a casa de espetáculo recebe, quanto aquele órgão de publicidade que está executando uma empresa, por exemplo. O 254 fala em transmitir por rádio e televisão um espetáculo sem aviso de classificação. A multa é de 20 a 100 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade ela poderá também determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias. Bastante gravoso. O 255 fala de filme, trailer, peça, amostra ou qualquer coisa que parecida com isso, que é inadequado a uma criança ou um adolescente, mas eles permitem que eles entrem. O 255, a multa é de 20 a 100 salários de referência. A reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. O 256 fala sobre videolocadoras, né, de local vender filmes para criança ou adolescente em desacordo com a classificação. Né? Como eu disse no vídeo, não tem muita validade hoje, né? Quase não existe mais videolocadoras. Multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, poderá determinar o fechamento do estabelecimento.
O 200... Ah, professor, mas isso pode haver ali um entendimento diverso. Isso vai depender do juiz. Então, por exemplo, isso vai ser aplicado ao Netflix, que é streaming de vídeos. Isso vai ser aplicado ao YouTube, onde você está assistindo esse vídeo. Não sei, então vai depender do próprio juiz. Esse tipo de penalidade normalmente ele tem que estar muito bem tipificado. Normalmente não, sempre tem que estar muito bem tipificado o crime. Então provavelmente não vai ser aplicado não. 257. Descumprir obrigação constante nos artigos 78 e 79 desta lei. A multa é de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista de publicação. Esses artigos, como eu disse durante o vídeo, são aqueles artigos que dizem que as revistas pornográficas devem ter uma proteção, né? Por exemplo, 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação em espetáculos e assim por diante, né? Esse tem uma pena de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 258A vai dizer sobre a não instalação e operacionalização de alguns cadastros que estão previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do 101 desta lei. Vai uma pena de R$ 1.000 a R$3.000. Aqui já é em reais essa multa. Essa multa foi estabelecida em 2009. Então, em 2009, R$1.000 tinha um valor muito maior do que tem em 2019, evidentemente. Uma vez que nós temos a inflação que come o poder de compra desses valores. Então, em 2009, esses valores eram muito maiores. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixar de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas. Então, não criou esses cadastros. E também deixou de efetuar o cadastramento da criança ou do adolescente. Ele não o fez. Então, vai incorrer no mesmo crime. Vai ter que pagar a multa. 258B. 258B vai falar sobre o médico, o enfermeiro, o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde que não fizer imediatamente o contato sobre o desejo da gestante de encaminhar o filho à adoção. Vai dar uma multa de R$1.000 a R$3.000. Isso normalmente acontece porque se tem alguém ali que deseja adotar aquela criança, né? É o mais comum. O parágrafo único vai falar sobre aquele funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixar de efetuar esse cadastro. Então vai incorrer no mesmo crime, R$1.000 a R$3.000. Foi incluído em 2009. O 258C, ele fala em descumprir a proibição estabelecida no inciso 11 do artigo 81. O inciso 2 do 81 diz sobre a venda de bebidas alcoólicas. Ainda tem uma medida administrativa que é a interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Vendeu a bebida para um adolescente, você vai pagar uma multa de R$3.000 a R$10.000 e ainda terá o seu estabelecimento fechado até que você pague a multa. Então é bastante gravoso, porque se o seu estabelecimento fechado, provavelmente você não vai ter ali rendimentos entrando pelo menos daquela unidade que foi fechada. Então vai ser algo bastante problemático para você. Com isso chegamos ao final. Eu peço desculpas por esse resumo não habitual, um pouquinho mais completo do que o normal, mas porque foi necessário. Não deixe de assinar o canal, de curtir, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e não deixe de dar o feedback sobre a proteção para o microfone. Um abraço, pessoal. Com Deus.